E aí, pessoal, vamos resolver alguns exercícios envolvendo porcentagem. A banca escolhida foi o FCC. Em uma empresa há 360 funcionários, metade homens e metade mulheres. Então, 360 dividido por 2 é igual a 180. Então, temos 180 homens e 180 mulheres. Sabe-se que 45% dos funcionários têm ensino médio completo com maior grau de escolaridade. Então vamos lá. Temos que descobrir quanto é esses 45%. Então como é que a gente vai fazer? Se 360 funcionários é 100% das pessoas, então 45% é quanto? X. Aqui a gente pode simplificar esse zero com esse zero. Então vai ficar 10x igual a 45 vezes 36. Vamos fazer aqui. 45 vezes 36. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 4, 24. Com 3, 28. 28 não, 27. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. 0. 7 com 5 dá 12. 3 com 3, 6. 1620. Então x é igual a 1620 sobre 10. Aqui a gente pode simplificar 0 com 0. Então x igual a 162 pessoas. Esse 162 é o que? 162 com ensino médio completo. Então vamos botar aqui. Ensino médio. Então, tendo essa informação, nós temos como descobrir o que tem ensino superior completo. E como é que a gente vai fazer isso? Se tem 360 pessoas, menos 162 pessoas, sobe 1, dá 8, desce dá 7, 7 menos 6, sobe 1, 16, 16 menos 7, dá 9, desce 1, vai dar 3 menos 2, dá 1. Então temos 198 que tem o ensino superior. Tendo essas informações, a gente pode responder a questão. Dentre os funcionários homens, 95 têm ensino superior completo. Então, desses 198, 95 é homens. Então vamos ver quantas mulheres sobraram. 95 são homens. O resultado aqui da subtração vai ser o número de mulheres com ensino superior. 8 menos 5, 3. 9 menos 9, 0. E 1. Então tem 103 com ensino superior completo. Mulheres. Vamos ver o que ele pergunta. O número de mulheres que tem um ensino médio completo com maior grau de escolaridade é. Ora, se eu tenho 180 mulheres, mas eu sei que 103 são de ensino superior, então o resultado dessa subtração vai ser o de ensino médio completo, certo? 10 menos 3 dá 7, desce 1, 8 menos 1 dá 7, e 1 menos 1 dá 0. Então, resposta: 77 mulheres com ensino médio completo. Letra A. Indo para a próxima questão. Os bens de seu João foram partilhados após sua morte. Os custos processuais correspondem a 10% do valor total dos bens. Vocês têm que prestar atenção que quando ele falou
que 10% do total dos bens, então o que sobrou foi 90% para o resto da família, certo? Após os custos, a partilha foi feita de modo que a esposa do seu João ficou com metade do seu saldo e a outra metade foi partilhada igual entre seus três filhos casais. Então vamos lá. Se eu tinha 90, eu tirei os 10% que foi o do custo, então sobrou 90%. E dos 90%, metade foi para sua esposa, que dá 45%. Então, para os seus 3 filhos, sobrou 45%. Então, só eu dividir por 3. 45 dividido por 3 dá 15. 15%. Letra B. Vamos para a próxima. Carlos tem uma caixa de bola de gude. O primo de Carlos perdeu 4 bolinhas de gude que estava na caixa. Perdeu 4. Carlos verificou que o total de bolinhas da caixa se reduziu a 90% do que tinha na caixa. Então vamos lá. Se ele perdeu 4 e ficou sobrando só 90, então quer dizer que esses 4 representam os 10%. Correto? Nessa condição, é correto afirmar que o número de bolinhas na caixa antes da perda era. Antes da perda, então tinha o total de 100% das bolas. Certo? Então quanto era que tinha antes? Eu posso simplificar aqui 0 com 0. Então vai ficar x igual a 4 vezes 10. X igual a 40. Letra A. Depois de realizar 40% de uma obra, a empreiteira A foi Depois de realizar 40% de uma obra, a empreiteira A foi dispensada, por não ter cumprido alguns requisitos contratuais. A empresa B foi então contratada para finalizar a obra, comprometendo-se a executar 2 sobre 23 dela a cada mês. Nessas condições, a empresa empreiteira B iniciou seu trabalho no 1º de janeiro de 2012. Deverá finalizá-la durante o mês de... Então, a primeira informação relevante que a gente tem é esse 2 sobre 23 aqui. Se a cada mês ele faz 2 sobre 23, então se eu dividir ao contrário, 23 sobre 2, eu vou descobrir a quantidade de meses que eu vou passar para poder finalizar essa obra. 23 dividido por 2 dá 1, sobra 0, 3 dividido por 2 dá 1 também, sobra 1, acrescento 0,10 dividido por 2 dá 5, então dá 11,5. 11,5 meses, certo? Então vamos lá. Se eu passo 11,5 meses para finalizar 100% da obra, a gente tem que entender o seguinte, que a empresa anterior finalizou 40% dela, então quer dizer que essa empresa B vai trabalhar só 60% dela, certo? Então, x. Aqui a gente pode simplificar, cortar 0 com 0, vai ficar 10x igual a 6 vezes 11,5. Vamos ver quanto é que vai dar. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. 6 vezes 1, 6. Tem uma casa após a vírgula, dá 69. Então x igual a 69 sobre 10. Isso vai dar 6,9 meses. 6,9 meses, a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, vamos lá, é 6,9.
Então vou trabalhar janeiro, vou trabalhar fevereiro, vou trabalhar maio, abril, março e junho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como não completou o 7, então eu não entro em julho. Então a resposta é junho. Letra A. Um fabricante vende à vista um grande rolo de fio elétrico para um comerciante por 1.800 com garantia de que o comerciante poderia devolver o que não conseguisse vender no prazo de um mês, recuperando o valor correspondente ao fio devolvido. No mês vigente da transição, o comerciante conseguiu vender 19/20 do que havia comprado, tendo faturado 1.980,6 por esta venda. Com a devolução da quantia de fio que não conseguiu vender e considerando efetivamente apenas o valor que ele gastou com fio, após a devolução e o valor da venda, o comerciante teve um lucro total na operação da compra e venda do fio elétrico de... Pronto, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é nessa fraçãozinha aqui e nessa informação que ele dá, considerando efetivamente apenas o valor que ele gastou com o fio. O que quer dizer isso? Que ele gastou apenas 19/20 do fio, que é justamente isso que ele está mandando considerar como gasto, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quanto é 1/20, quanto é esse valor de 1/20 do que ele gastou, que foi quanto a princípio? Foi 1.800. Corta 0 com 0, fica 180 dividido por 2, dá 90. Quando eu fizer 1.800 menos 90, vai dar 0, 1, 7 e 1. Ou seja, esse valor efetivo que ele está falando é justamente esse 1.710. Por quê? Porque ele devolveu 1/20 de 1.800, que foi R$90. Ou seja, quando ele devolveu, ele ganhou esses R$90. Então, logo, ele não gastou 1.800, ele gastou só 1.710, certo? E agora o que a gente precisa saber é o lucro que ele teve com relação a esses 1.983,6. Como é que a gente vai fazer? 1.983,6 menos o valor efetivo, já que eu já tirei os 90 que ele ganhou, certo? 1, 7, 1, 0, 0. 6 com 0 dá 6, 3, 8 menos 1 dá 7, 9 dividido por 7 dá 2, 273,6. O que isso quer dizer? Que ele gastou 170.710 e ganhou 273,6. E ele quer saber justamente quantos por cento esse dinheiro quantos por cento é em relação ao que ele gastou, certo? Então é só fazer uma regrinha de 3. 1.710 foi tudo que ele gastou, certo? 100%. E 273,6 é quantos por cento? X, certo? A gente pode cortar esse zero com esse zero. 273,6 vezes 10, todo número multiplicado por 10, a vírgula volta uma casa. Então vai dar 171x igual a 2.736, certo? Aqui a gente não tem como simplificar, então tem que fazer a divisão normal. X igual a 273,6 dividido por 171. Vamos lá fazer a divisão agora. 2.736 dividido por 171. Se eu multiplicar por 2, esse do 171 vai passar de 273, que é o primeiro número que eu vou fazer a divisão. Então, quer dizer que a primeira casa aqui é 1. Menos 171. Vai dar 2, 0, 1. 102. Certo? 102 não é dividido por 171, então esse 6 vai descer. 1.026 dividido por 171. Vamos fazer 171 vezes 6. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 7 dá 42. 6 vezes 1, 6. Com 4, 10. Pronto, então
Deu exato 1026, ou seja, 16% a resposta. Letra E. Valeu, pessoal.